Fala turma, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no YouTube, a mais uma explicação, né, de operação. Hoje tivemos excelentes oportunidades, né? O mercado de fato ele começou a semana já expandindo, a semana já criando R's, né, e completando essas R's para a gente, ok? E no dia de hoje eu vou te mostrar, né, uma dessas entradas, né, que inclusive a maioria dos meus alunos pegaram, que foi essa entrada no EURUSD, que estava muito simples, né, muito clean. Como eu costumo dizer que o mercado hoje ele estava dando dinheiro grátis para a gente, né, porque estava tudo mais claro, né, é, sem nenhuma, entre aspas, complicação, né, estava muito óbvio o que o algoritmo iria fazer. E é isso que eu sempre falo com vocês que esses dias são os dias que vocês têm que fazer dinheiro no mercado, tá? Por quê? Porque em dias assim, aonde está tudo claro, onde está tudo óbvio, né, teoricamente pra gente, é o dia que o algoritmo, de fato, ele está entregando tudo aquilo que a gente estuda e tudo aquilo que a gente espera, né? Então, quando tem esse tipo de oportunidade, é o momento de agarrar e poder fazer dinheiro dentro do mercado, perfeito? Então vamos lá. Hoje segundou, né? Então a gente não tinha nenhuma notícia. No caso, hoje a gente vai ter notícias só para o meio de semana para frente. Mas essa operação, né, que a gente pegou hoje, né? Inclusive eu peguei também essa operação aqui no, no euro. E foi uma operação muito simples, né? Foi exatamente essa operação aqui. E eu saí mais ou menos por aqui assim afora, porque eu não quis esperar o movimento inteiro, né? Peguei um risco retorno de 1 para 3 aí, mas para você ver como que o algoritmo, né, ele é simples, tá? Como que o algoritmo ele entrega todo esse movimento, perfeito? Mas desde já, eu quero te agradecer por você estar aqui assistindo mais uma aula. E se você gostar desse tipo de conteúdo, você deixa seu like, você se inscreva no canal, assista as outras aulas. Pode ser que você está assistindo essa primeira aula aqui, você tenha gostado. Então tem muito conteúdo aqui gratuito, pesado para você, que vai fazer de fato você abrir sua mente e enxergar o mercado de uma forma mais simples e eficaz, do jeito que de fato o mercado se movimenta, perfeito? Então, no dia de hoje foi bem simples essa entrada, né? Como eu costumo falar com vocês, a gente sempre vai buscar primeiro se a gente encontra uma R em temporalidades maiores, né? Obviamente que eu não vou fazer e te mostrar todos os objetivos que o euro tem para essa semana, todos os objetivos que o euro tem para esse próximo mês, porque isso de fato é exclusividade, né, de dentro da comunidade. Então, em respeito a eles, eu não posso te entregar tudo isso aqui. Mas essa operação de hoje, como já aconteceu, e foi uma operação simples, né, que qualquer pessoa dentro da comunidade conseguiria pegar, independente se tem entrado pouco tempo ou se está mais tempo dentro da comunidade, perfeito? Mas vamos lá. O que que o mercado ele fez aqui, tá? A gente estava dentro de um inside candle. Se a gente olha da esquerda para a direita, igual esse candle aqui seria o mais da esquerda para mim, você pode ver que ele não tem nenhum Tata Sweep nem na área inferior nem na área superior. O que que significa isso, Zê? Significa que é, a gente estava dentro de um inside candle. Então, para o algoritmo se movimentar, ele teria que tomar o máximo ou a mínima de algum outro candle, que seja esse candle aqui que está um pouco mais à direita, né, do que esse aqui teoricamente seria o mais importante, mas como a gente estava em um inside candle, esse aqui também como é um candle diário, tá? Ele também seria importante para a gente. Então, o que, que o algoritmo fez? O algoritmo ele fez seu Tata Sweep aqui na parte superior, né? Para quem não sabe o que, que é o Tata Sweep, nada mais é do que uma tomada de liquidez. Então, a gente sempre anota como Tata Sweep. E, obviamente, que vocês podem achar que o algoritmo, né, que o mercado, ele está consolidado aqui, mas de fato ele não está consolidado, tá? Ele já tem um objetivo claro para ele poder buscar, e esse objetivo é um objetivo de queda. Então, quando a gente tem um objetivo, né, de queda, de fato, se você for olhar, né, todos os candles aqui da esquerda para a direita, esse candle aqui para mim, ele seria o mais importante, ó. Olha só, de toda essa movimentação, deixa eu tirar aqui, no diário, obviamente, né? De toda essa movimentação, esse aqui seria o candle mais importante. Então, ele não está consolidado. Por quê? Porque ele fez um Tata Sweep aqui e acabou de completar isso aqui, teoricamente, no dia 23, né? Que ele completou esse movimento dessa R aqui, como você pode ver, tá? Deixa eu marcar dessa vez assim para você, fica mais fácil.
esse candle fez um Tata Sweep, então se ele fez um Tata Sweep, esse candle aqui é mais importante para mim. Tudo que teoricamente está aqui dentro, né, ou estava aqui dentro, era inside candle, tá? Tudo era inside candle. Então, aonde que ele iria buscar? Ele iria buscar esse objetivo aqui. Como você pode ver que depois que ele fez esse Tata Sweep, ele veio aqui direto para completar todo esse movimento aqui, porque ele saiu, né, dessa curva de movimento teoricamente, de alta, né, consolidado barra alta, para quando ele fez esse Tata Sweep, boom, ele despencou aqui e completou esse movimento, perfeito? Então, no dia de hoje, o mercado ele abriu, né? Na verdade, ele abriu na abertura dele, ele já veio impulsionando para cima. Então, o que eu esperava? Mesmo que a gente está dentro do inside candle, eu esperava que ele fizesse, né, um Tata Sweep na parte superior, porque como a gente tem objetivos mais abaixo, né, do euro, tanto do euro quanto do GBP, o algoritmo teria que fazer uma R pendente a esse objetivo. E foi dito e feito. Ele veio aqui e fez esse Tata Sweep nessa tomada de liquidez. Aonde seria o meu melhor momento para poder fazer essa venda, tá? Seria acima, né, do meu Tata Sweep aqui, acima da minha tomada de liquidez. Quando eu abaixo para temporalidades menores, que eu abaixo para 4 horas, olha só que interessante. Em 4 horas, eu consigo enxergar o quê? Eu consigo enxergar essa R aqui também em 4 horas, perfeito? O que significa isso, Z? Significa que eu já tenho uma tomada de liquidez no diário, tá? Deixa eu apagar isso aqui. Eu já tenho uma tomada de liquidez no diário. E aí, quando eu abaixo para 4 horas, é por isso que eu falei que hoje, né, foi um dia que o mercado ele deu dinheiro grátis pra gente, né, dentro da comunidade, para quem opera a técnica, porque estava muito claro, ok? Então, em 4 horas também, a gente viu que esse candle, né, se a gente observa da esquerda para a direita, esse candle é o mais importante para mim para o dia de hoje, tá? Então, aqui fez o Tata Sweep e ele queria vir buscar esse lado oposto aqui, que seria, como vocês conhecem aí, o CRT High e o CRT Low, perfeito? Logo, quando isso aqui foi dentro da sessão de Londres, né? Londres fez a manipulação e London Launch e Nova York que terminou de entregar esse movimento. Quando eu desço para 15 minutos, eu nem preciso jogar isso aqui para 1 hora, porque tá muito claro para mim. E deixa eu apagar isso aqui para não te confundir. E você pode ver, de fato, que isso aqui eu não tô olhando eu não tô olhando o FVG, eu não tô olhando quebra de estrutura, eu não tô olhando short, eu não tô olhando nada disso. Por quê? Porque o mercado de fato, turma, ele é isso aqui. Ele é altos e baixos, tempo e preço, nada mais do que isso. Então, quando o mercado de fato ele tem um objetivo para poder buscar, quando o algoritmo ele cria esse objetivo, não vai ter nada que vai segurar que ele chegue nesse objetivo. Simples assim. Por quê? Porque o algoritmo ele é pré-programado. Então, se ele tomou um alto, ele vai buscar um baixo. Se ele tomou um baixo, ele vai buscar um alto. Então, não vai ser uma quebra de estrutura, não vai ser um FVG, não vai ser nada que vai segurar isso. Então, quando a gente. E como você pode ver que quando ele sai, né? Se eu jogar em 1 hora aqui somente para você ver que aquilo que eu sempre falo para vocês da curva de movimento, ele estava em uma curva de movimento de alta até ele fazer essa tomada de liquidez, esse Tata Sweep, e depois que ele fez essa tomada de liquidez aqui, ele já entrou novamente para essa programação de queda. Por quê? Porque o algoritmo ele subiu aqui apenas para criar uma R pendente a meu objetivo final, que é o meu objetivo final, que seria esses objetivos de baixa do euro aqui, beleza? Quando eu jogo para 15 minutos, o que, que eu vou esperar aqui? Eu vou esperar apenas que ele me mostre de fato, pô, Zê, isso aqui foi a minha manipulação, né? Então, eu manipulei isso aqui e isso é interessante, cara, vocês conversarem, tá? Com o gráfico mesmo. Vocês podem achar que eu sou maluco, mas aquilo que eu sempre ensino para os meus alunos é conversa, né? Entenda o que, que o preço está te mostrando de fato, porque é, ele vai te responder, o preço vai te responder. Então isso aqui nada mais é do que interpretação, tá? Então, quando ele fez essa tomada de liquidez, o que, que eu procuro saber? Eu procuro entender se de fato isso aqui foi o suficiente para o algoritmo começar a abaixar, ou se ele vai querer fazer um novo Tata Sweep para depois ele cair a partir daqui, ok? E o que, que me mostra isso? Isso me mostra essa zona de order block, tá? Então, olha só, isso aqui para mim é minha zona de order block, como vocês conhecem aí como modelo número 1, tá?
que seria o modelo número 1 aqui. Por quê? Porque ele fez o Tata Sweep e fechou por baixo do meu último candle da cor oposta ao movimento que eu quero que ele tome, ou seja, esse movimento aqui de alta, ele fez esse Tata Sweep, correto? E ele fechou abaixo aqui dessa minha zona de order block. Então, aonde seria a minha entrada? A minha entrada seria exatamente aqui nesse fechamento dessa zona de order block ou no começo desse candle aqui, perfeito? Então, primeiro, né, e aquilo que vocês são acostumados a fazer, primeiro vocês trabalham stop para depois você trabalhar alvo e etc. Não estou falando que isso é errado, tá? Mas a forma que o mercado ele nos mostra, né, e a forma que de fato eu faço, os meus alunos fazem, isso dá uma segurança muito maior para a gente. Por quê? Porque primeiro eu coloco aonde que o algoritmo ele tem que buscar. Então, aonde que era o objetivo do algoritmo? O objetivo do algoritmo era buscar aqui essa R de 4 horas, perfeito? Esse é o objetivo aqui de 4 horas. Então, buscamos esse objetivo aqui de 4 horas, ok? Perfeito. Então, agora onde que vai ser o meu stop? Isso que eu tenho que me perguntar. Por quê? Porque se o algoritmo ele já fez aqui essa tomada de liquidez, né, Stata Sweep, e fechou por baixo da minha zona de order block, isso me mostra que o algoritmo ele não quer fazer um outro alto. Ou seja, ele não vai querer vir aqui para fazer esse outro alto para depois cair. Por quê? Porque ele já saiu dessa curva de movimento de alta, ok? Dessa curva de movimento de alta para entrar nessa curva de movimento de baixa para poder me entregar todo esse movimento. E o mais interessante é que você pode ver que o mercado aqui, nessa curva de alta aqui, teoricamente, olha o tanto que ele consolidou aqui em 15 minutos. Já aqui, né, de fato, ele teve essa pequena consolidação porque foi troca de sessões, né? A gente saiu da sessão de Londres abertura e entrou em London Launch. Então, por isso que ele deu essa pequena consolidação aqui, mas você pode ver que ele desceu reto até meu objetivo. Então, em nenhum momento ele voltou, né, para poder testar ou fazer um outro alto mais alto aqui. Mas mesmo que o preço ele queira subir um pouco mais, se a gente vem aqui para 4 horas, isso aqui, ó, se chama, o mesmo tempo que isso aqui é um Tarta Sweep, né, que é uma tomada de liquidez, isso aqui também se chama PDM. Não vou explicar para vocês agora o que seria um PDM, mas se o mercado quisesse, de fato, ele poderia subir até aqui novamente, tocar nessa zona de PDM e essa zona de PDM jogar esse preço para baixo. Então, por isso que o meu stop ele sempre tem que ficar acima da minha zona de Tarta Sweep. Por quê? Porque eu tô 100% protegido. Óbvio que se a gente estiver equivocado, né, no nosso bias, se a gente estiver equivocado no nosso doll, claramente a gente vai tomar um stop. Isso é óbvio, não existe nada 100%. Só que quando a gente tá de fato alinhado, e como o dia de hoje, a gente tinha um Tata Sweep em um dia, a gente tinha um Tata Sweep em 4 horas, R's criando em temporalidades maiores, juntando com essas R's em temporalidades menores, cara, hoje de fato foi dinheiro grátis que o mercado nos deu. Perfeito? E aí sim, você pode ver que a venda foi aqui, o preço voltou para poder testar e a gente poderia também esperar esse reteste aqui nessa zona de order block, sem problema nenhum, tá? Poderia esperar essa zona de reteste e a partir daqui a gente fazer a nossa operação, perfeito? Não tem problema nenhum, só que aquilo que eu sempre falo com vocês que a maioria das vezes quando ele fecha por baixo da zona de order block, ele já vai descer direto. Vai ser raro as vezes que ele vai vir poder testar isso aqui. Então, por isso que a gente sempre faz essa operação aqui. Por quê? Porque não vai mudar nada ele subir um pouco mais para poder tocar nessa zona de order block. Perfeito? Então, por isso que essa operação foi, como eu costumo falar, né? Foi a entrada grátis que o mercado nos deu hoje para mostrar, ó, essa semana vai ser uma semana perfeita e vai ser uma semana abençoada, beleza? Então espero que vocês tenham entendido essa operação. A mesma operação foi feita também no GBP, só que o GBP ele entregou o movimento muito mais rápido mesmo, e o euro, de fato, ele acabou de entregar esse movimento e acabou de dar o TP para gente. E como você pode ver que como que é interessante que ele completou essa R de 4 horas e o preço está segurando até o momento, tá? Por que que ele está segurando até o momento? Porque o objetivo dele de hoje era, de fato, essa R de 4 horas. Ah, Zé, mas ele pode cair até essa R de um dia aqui? Óbvio. Isso aqui é um outro objetivo que ele tem, que é o objetivo de um dia. Só que o mercado ele não tem necessidade de querer buscar esse objetivo gigante
do dia de hoje. Por quê? Porque ele já completou um objetivo aqui, que seria esse objetivo de 4 horas, esse objetivo aqui muito claro, né, muito clean, que ele veio aqui para poder fazer. Perfeito? Então é isso, espero que você tenha gostado. E se você gostou, já deixa o seu like, já deixa aí nos comentários se você ficou com alguma dúvida, que no próximo vídeo eu trago para vocês, para de fato esclarecer mais e mais e abrir a sua mente para você ganhar dinheiro de fato dentro do mercado, perfeito? E obviamente que se você quiser se aprofundar, se você quiser entrar para dentro da mentoria, entrar para dentro da comunidade onde os traders se ajudam, você também pode me chamar no Instagram ou me chamar no Telegram. Eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo e eu te explico como que funciona tudo por dentro, perfeito? Então tamo junto, uma ótima semana, que Papai do Céu nos abençoe e hasta luego, um abraço do seu amigo Zé.